eu vou conversar com o procurador federal aposentado do INSS e também cantor. Ele canta nas horas vagas, é o Dr. Lúcio Colíquio. Muito bom dia, Dr. Lúcio. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje no Cidade Aberta. Muito bom dia, Alessandra. Eu é que agradeço a honra que você me dá pelo convite. Dr. Lúcio também que está sempre na audiência do programa, né, doutor? doutor? Sem dúvida. O Canal 21, nós não temos a NET em ponto de TV, mas a Rádio Cultura, em link com vocês, transmite de uma maneira muito fiel aquilo que vocês fazem por aqui, que é muito bem feito. Até porque a Folha da Região sempre foi uma empresa de muito destaque na informação que presta aos seus leitores. E não podia ser por menos o Canal 21. E não podia ser por menos assim com a gentil repórter que está aqui apresentando o programa. Muito obrigada, doutor Lúcio. Bem, eu vou conversar com ele a respeito desse hobby, né, dessa paixão pela música. Como é que isso tudo começou, doutor Lúcio? Alessandra, como você colocou no Jornal Vida do dia 18, sempre eu gostei de cantar. E por volta de 1950, a gente se apresentou em Birigui na Rádio Clube, antiga Rádio Clube, a ZYR8, no programa chamado A Hora H, o Clube do Guri. E os apresentadores da época, Otávio Campos, Miragaia Monteiro, Coraci Pontes, enfim, eles me receberam, eu cantei, era menino, moleque, devia ser muito inconveniente, aliás, como todo moleque, e cantei na época Chiquita Bacana e Normalista. O senhor tinha 7 anos de idade, né? Por aí, 49, 6, por aí. E aí eles disseram assim, vou embrulhar a sua voz. Eu falei, mas como é que ele pode embrulhar a minha voz se a voz está saindo daqui? De repente ele me traz um acetato com as 2 gravações e me entregou. E é um acetato que eu tenho em casa como relíquia, uma coisa muito... Nossa, relíquia mesmo. E acetato, para quem não sabe, é um disco, né? É uma gravação. Exatamente. Só que o metal, os discos passaram a ser em ebonite depois, mas na época, aquela gravação feita, e não havia o recurso da fita, do playback, do preparo, era ao vivo e pronto, e cortava o acetato com aquelas máquinas enormes de gravação. E era assim que eles faziam. Bem, aí começou, estreou na rádio, né? Aí eu cantei e pronto, e sempre gostando de cantar. Depois eu fui para Campinas, cantei algumas vezes, fui para Goiânia, cantei, mas assim, sempre nada como profissão. Nada, porque eu gostava mesmo. E alguém te ensinou a cantar? O senhor chegou a fazer alguma aula de de canto, de música? Não, eu fiz no Instituto Padre Chico, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, eu fiz um curso de teoria musical com o professor San Giorgio. Mas, lógico que ajuda, mas nada de impostação de voz, nada, eu nunca fui atrás de... Era algo mais intuitivo mesmo. Sempre. E a teoria ajuda na divisão de compasso, o ritmo é da gente mesmo. E a voz... Também. É aquilo que era. É aquilo que Deus dá. Depois veio Bolinha, de muita grata lembrança para nós, ao tempo da inauguração da difusora de Araçatuba, hoje Bandeirantes. O Bolinha que tinha aquele grupo Astros de Amanhã. Só que era um grupo, vamos ver se eu vou conseguir sintetizar. Era um grupo, ele trabalhava ele dizia que era um elenco infanto-juvenil, porque ele trabalhava com crianças desde... de idade pequena, de 5, 6, 7 anos, até 18, 19, e eu era dos mais velhos. Então ele dividia o programa em 3 quadros. O Gurilândia, depois ele escolhia alguns para compor o primeiro degrau, que ele chamava de pessoas que cantavam um pouco melhor, e aí ele escolhia elementos para compor o grupo Astros de Amanhã. Aí surgiu o disco na RGE. Em 1960? Em 1960. E depois que o grupo se dissolveu, pela partida do Bolinha, eu fiz uma outra gravação na Chantecler, no disco, veja que interessante, Eles e Seus Sucessos, volume 6.
Só que eles puseram a minha faixa nesse vinil, ao lado de grandes artistas, e o meu compacto nunca saiu. Mas a minha música, Aquarela de um Rio, vendeu muito aqui na região. Vendeu muito, muito mesmo. Eles acabou sendo o carro-chefe para que eles vendessem aquele LP na região. Mas o senhor nunca ganhou dinheiro com música, né? Sempre foi um hobby? Não, sempre foi hobby. E como é que foi? Como é que o senhor conheceu o Bolinha? Olha, o Bolinha é o seguinte, eu já cantava, gostava de cantar. Um dia eu me apresentei num programa dele e ele falou assim, escuta, você não quer fazer parte do nosso grupo? A gente se apresenta todo domingo. Beleza. Só que naquela época a gente não falava beleza, a gente falava sim, senhor. Sim, senhor, seu Edson, eu perfeitamente, nós vamos participar. Para mim era uma alegria, eu só estudava, a minha obrigação era passar de ano, era a obrigação que eu tinha na época. E o rádio para mim era uma alegria muito grande, o rádio era o que eu tinha de melhor na época. Bem, e o Bolinha fez história na televisão brasileira, né? Ele fez história na televisão brasileira e ele fez história no rádio de Araçatuba. Porque o rádio, antes do Bolinha, era uma coisa, e depois do Bolinha era outra, e depois nunca mais foi igual ao Bolinha. E o Bolinha tinha programas de auditório, né? Ele levava a meninada para cantar, e o programa de domingo era todo mundo ia assistir. De domingo era assim, a gente ia para a missa na Matriz, hoje Catedral Nossa Senhora Aparecida, se não me engano, 10, 11, 12. Missa das 9. Aí todo mundo já sabia que era para ir para o Cine Bandeirantes, que hoje é estacionamento. O Cine Bandeirantes está embaixo do prédio da Cultura FM. Sim, e então, ali funcionava a Cultura AM, né? E ali funcionava a Cultura AM, que hoje está ali na Regente Feijó. Isso. E ali é das 10 até 1h. 10, 11 e 12 era o programa. Depois o Bolinha passou a trabalhar na difusora e os Astros de Amanhã tiveram um programa dominical de 2 horas, dividido em quartos de hora para cada um. Foi um tempo muito agradável, foi um tempo muito... E o auditório ficava lotado, né? Ficava tranquilamente. Bom, doutor Lúcio, agora chega de papo, eu vou pedir para o senhor cantar, pode ser? Pode. Então vamos lá, vamos ouvir um pouquinho do doutor Lúcio Colíquio. Vamos ver se eu vou conseguir, porque como você comentou, de manhã é complicado. Vamos lá. Então é Angústia, né? Angústia. Tá. Angustia de no tenerte a ti, tormento de no tener tu amor, angustia de no besarte más, nostalgia de no escuchar tu voz. Nunca podré olvidar nuestras noches junto al mar. Contigo se fue toda ilusión, angustia llenó mi corazón.
estarás noches junto al mar. Contigo se fue toda ilusión. La angustia llena